Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje a integral definida, suas propriedades e a antiderivada. Simbologia e nomenclatura da integral definida. Nós temos o sinal de integração, que é esse S alongado, o limite inferior, que no caso é o A, o limite superior é o B, a f de x é o integrando da nossa integral e dx, x indica a variável de integração. Interpretação geométrica de uma integral definida. Por exemplo, a integral de A até B da f de x, aqui a gente tem o desenho da nossa f de x, esta é a f, eu estou integrando de A até B. Então, nessa integral aqui, eu estou calculando a área A1. Essa área debaixo da curva até o eixo do x, desde x igual a até x igual a b. Ela representa, então, essa integral, a área A1. Para calcularmos a área A2, como ela está abaixo do eixo do x, nós temos que colocar aqui o sinal de menos, né? Porque o resultado dessa integral aqui de b até c da f de x dx será um valor negativo. Colocando esse sinal de menos aqui na frente, o resultado dessa integral, menos a integral de b até c da f de x dx, calcula a área A2, a área que está, no caso, acima da curva f de x até o eixo do x. Então, esta área A2 é calculada por menos esta integral. Propriedades da integral definida. 1. Se A pertencer ao domínio da função f, então, se eu tenho aqui o mesmo valor aqui do limite inferior e o limite superior, então, eu estou calculando a integral de A até A, que é o mesmo valor. Então, o resultado dessa integral será zero, independente da função f de x que eu tenha dentro da integral. 2. Se f for integrável no intervalo fechado AB, então a integral de A até B da f de x dx é igual a menos se eu trocar aqui os limites de integração. O b, que era meu limite superior, passa a ser o meu limite inferior, e o a, que era o limite inferior, passa a ser o limite superior. Então, calcular essa integral aqui, de a até b, é a mesma coisa que calcular a integral de b até a, com este sinal de menos aqui na frente. Então, é menos a integral de b até a da mesma f de x. 3. Se c for uma constante, então a integral de a até b dessa constante c, eu estou integrando em relação à variável x, será simplesmente a constante c multiplicada pelo limite superior menos o limite inferior. Então, b menos a. Esse será o resultado da integral definida de a até b de c constante dx. 4. Se f for integrável nesse intervalo fechado AB e c for uma constante, então a integral de a até b dessa constante c vezes a f de x dx, eu posso pegar essa constante c e tirar ela da integral, colocar ela para frente e integrar apenas a função de x, que eu estou integrando em relação à variável x, c é constante, então ela pode sair para frente da integral, assim como acontecia no caso das derivadas. Propriedade 5, se f e g forem integráveis em um intervalo fechado AB, então a integral da soma ou da diferença é igual à soma ou diferença das integrais. Então, a integral definida, integral de a até b, da f de x mais
g de x, ou também vale para menos a g de x dx. Eu posso separar isso aqui em duas integrais. Integral de a até b da f de x dx, mais ou menos, também vale, a integral de a até b da g de x dx. Mesma coisa que acontecia para a derivada. Derivada da soma é a soma das derivadas. A integral da soma é a soma das integrais de cada uma delas, e a mesma coisa para a diferença. Propriedade 6. Se f for integrável em um intervalo fechado contendo os três pontos a, b e c, então a integral de a até b da f de x dx, eu posso separar ela em duas. Fazer a integral de a até c da f de x dx, mais a integral de c até b da f de x dx. O que eu tenho que observar? Que o limite superior desta integral aqui é o mesmo limite inferior da próxima integral. Então, eu estou varrendo todo esse intervalo AB. Então, eu tenho aqui o A, o B e o C é um ponto aqui entre eles. Então, em vez de fazer a integral de A até B direto, eu faço a integral de A até C mais a integral de C até B. É a mesma coisa. Antiderivada, definição. Seja f uma função definida no intervalo fechado AB, uma antiderivada de f nesse intervalo fechado AB é uma função f maiúscula definida nesse mesmo intervalo AB, tal que a derivada dessa f maiúscula é igual a f minúscula de x para todo x deste intervalo AB. Por exemplo, determine uma antiderivada para a função 12x² mais 2x. Então, eu quero encontrar uma função cuja derivada vale essa f de x. Então, vou chamar de f maiúscula de x aqui, essa função. Será que derivando ela, eu obtenho essa f de x aqui minúscula? Vamos ver. Derivada vai ficar o quê? Regra da potência, né? Derivada de x na 3, o 3 passa para frente e diminui o 1 expoente. Então, vai ficar 12x na 2. Mais a derivada de x na 2, também o 2 passa aqui para frente, 2x na 1. 12x² mais 2x é a nossa f de x. Mas a pergunta que a gente poderia se fazer, será que é só essa a antiderivada da função 12x² mais 2x? A resposta é não. Existem outras antiderivadas para a função f. Por exemplo, a f1, 4x² mais x² mais 5. Se eu derivar esta f1, o resultado continua sendo a f de x, porque a derivada de 5, uma constante sozinha, é zero. Ou a f2, eu mantenho 4x³ mais x² menos 100, uma outra constante aqui. Não importa, porque a derivada de menos 100 também é zero. Então, o resultado dessa derivada vai continuar sendo 12x² mais 2x. Uma f3, mantendo aqui o 4x³ mais x², eu posso somar π, posso subtrair o número de Euler e, que vale 2,71 aproximadamente, que sempre a derivada de constantes aqui serão zero. Então, qualquer função que eu tenha 4x³ mais x² mais uma constante c, a derivada dessa função aqui vai dar sempre a f de x aqui minúsculo. Então, possui infinitas antiderivadas, mas todas elas desta forma aqui, onde c é uma constante. Assim, a gente pode construir a antiderivada de algumas funções elementares.
Por exemplo, se a f de x é igual a uma constante k, a antiderivada será um kx mais c. Por quê? Porque a derivada de kx é k, a derivada de uma constante c é zero. A antiderivada de x na n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante c. Justificativa, derivada dessa função. Vou passar aqui o n mais 1 para frente, que vai cortar com esse n mais 1 aqui de baixo. E vou diminuir o expoente. Não vai sobrar só o x na n? Derivada de uma constante é zero. Então, a antiderivada de x na n é essa função aqui, porque a sua derivada volta para esta aqui, desde que o n seja diferente de menos 1, porque se o n for igual a menos 1, a gente tem problema, zero o denominador. Quando o n for igual a menos 1, então, x na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Então, a antiderivada é ln de x mais constante. Por quê? Porque a derivada de ln de x é 1 sobre x. A antiderivada do cosseno de x é seno de x, porque derivada do seno dá cosseno. A antiderivada de seno de x é menos cosseno de x mais constante, porque derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos aqui da frente fica mais seno. Então, a antiderivada do seno é menos cosseno de x mais c. A antiderivada de NX é a própria NX mais c, porque a derivada de NX mais c dá NX. Então, na aula de hoje estudamos a integral definida, as propriedades da integral definida e a antiderivada. Então, era isso. Até a próxima aula.